Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez, trazendo o nosso estudo do Evangelho, da Palavra do Senhor para a Igreja, de maneira virtual, face à pandemia aí do Covid-19. Então, mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e clamando ao Espírito Santo por todo o entendimento, por toda luz no estudo da palavra, é que trazemos mais uma vez um texto para meditação. E o texto que vamos trabalhar hoje, irmãos, é o texto que está em João, no capítulo 6, versículo 16 a 21. Jesus anda por sobre o mar. É um texto que dá continuidade, o estudo que a gente vem fazendo aí já há algum tempo, sobre os 7 sinais, os 7 milagres que João traz em seu evangelho. De tantos milagres, de tantos sinais que Jesus fez, João escolheu 7 para trazer no seu evangelho, como nós já falamos em outra oportunidade. São aqueles em que, pela natureza do milagre, pela forma como o milagre foi feito, apontam para a divindade de Jesus, apontam para Jesus como Deus encarnado, Filho de Deus encarnado. Amém? Então vamos agora fazer a leitura dessa passagem. João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Jesus anda por sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rígido que o soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. Amém. Glória a Deus pela tua palavra, pela tua escritura, pela tua sabedoria. Meus irmãos, então, como eu disse ao iniciar o nosso vídeo, esse é o 5º sinal, o 5º milagre descrito por João em seu evangelho. E também, como todos os outros, é um sinal que aponta para a divindade de Jesus e também um sinal do qual nós podemos extrair ensinamentos para os nossos dias de hoje. Então vamos lá primeiro, contextualizando a passagem, quando e como ela ocorreu. Esse milagre aconteceu logo após o último milagre que nós estudamos aqui no Evangelho de João, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando acabou aquele milagre, vocês se lembram? Toda a multidão que estava lá com Jesus, todo o povo queria proclamá-lo rei, o rei político, o rei de Israel, o rei libertador político. Não o libertador espiritual, mas o libertador político. E Jesus, vendo aquilo acontecer, o Evangelho de João nos fala que ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Então acabou aquele fato, Jesus subiu sozinho para o monte. E dando continuidade ao evento, então esse evento é continuidade daquele momento ali da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus subiu para o monte e, como fala o versículo 16, os discípulos desceram para o mar. Então Jesus foi sozinho para o monte e os discípulos desceram para o mar, porque eles iam continuar o ministério de Jesus. Então Jesus foi para orar, os discípulos desceram para o mar. A história nos mostra
que o próprio versículo 17 também fala isso, que a intenção deles era seguirem para Cafarnaum. Então, o que se entende dessa passagem? Que os discípulos desceram, foram pelo barco e eles iriam de barco, rodeando ali o mar de Tiberíades, que na verdade é um lago, né? E depois Jesus iria encontrar com eles lá em Cafarnaum. Provavelmente Jesus iria a pé. Essa passagem, Jesus anda sobre o mar, que nós estamos estudando aqui e que estamos estudando aqui no Evangelho de João, ela também está narrada nos Evangelhos de Marcos, no capítulo 6, versículo 45 e seguintes, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 e seguintes. Algumas explicações que eu vou dar aqui sobre o texto, tendo como base o Evangelho de João, vão remeter aos citados Evangelhos de Marcos e Mateus para uma compreensão mais ampla e mais detalhada dos fatos, né, dos acontecimentos. Então, seguindo aqui a nossa narrativa, então Jesus subiu ao monte e os discípulos foram para o lago de Tiberíades. O Evangelho de João não fala que é o lago de Tiberíades, mas os outros evangelhos falam que eles estavam indo para o Mar da Galileia, que é também o lago Tiberíades. E o próprio início do capítulo 6 de João também fala que eles estavam, quando aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, eles estavam ali à margem, né, nas proximidades desse Mar da Galileia, lago de Tiberíades. E aqui o versículo 17 fala que eles estavam rumo a Cafarnaum. Então esse é a ambientação, né? Os discípulos iriam de barco, margeando o lago, e depois Jesus os encontraria em Cafarnaum. Provavelmente Jesus passaria um tempo em oração e meditação, como os evangelhos mostram que ele sempre fazia, e depois iria a pé encontrar com eles em Cafarnaum. Muito bem. Eu nunca estive em Israel, mas hoje a gente tem, né, a internet, a gente pesquisa, a gente vê vídeos, vê as narrativas. E o que acontece? Esse lago Tiberíades, como que é a região geográfica lá do lago Tiberíades? Ele é um lago que tem as encostas todas de rochas, de paredes rochosas. Então ele é um lago que está abaixo do nível do mar, certo? Ele está abaixo do nível do mar. Isso é importante compreender porque quando o versículo 18 fala que o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, isso significa que o vento que acometeu os discípulos naquele momento, durante essa passagem, foi um vento forte, um vento de proporções náuticas, justamente pela condição geológica do lago de Tiberíades. Então, como ele tem essas encostas rochosas e ele está abaixo do nível do mar, quando ele é acometido dessas ventanias, são ventos muito fortes. Imagina, é como se fosse uma panela ali. Então o vento ele bate ali, ele fica preso e agita muito o mar. E eu li, né, na internet falando que até hoje é assim. E as autoridades, inclusive, recomendam, pedem para que as pessoas não naveguem no mar quando estiver tendo ventos. Porque de uma hora para outra, um vento que não está tão forte assim, ele pode se tornar muito forte e trazer dificuldades para a navegação. E isso é o que essa situação do Evangelho nos mostra tanto na narrativa de João, quando você pega na narrativa de Mateus e Marcos, de que o mar estava muito agitado. Ou seja, as ventanias eram muito fortes. Tanto que o versículo 19 fala aqui, tendo navegado uns 25 a 30 estádios. 25 a 30 estádios, em medidas de hoje, equivale mais ou menos a 4,5 a 5 quilômetros. Então o vento empurrou eles que pretendiam ir margeando, né, o mar até chegar a Cafarnaum. Esse vento forte já tinha mandado eles para o meio do mar, a uns 5 quilômetros para o meio do mar, fora do trajeto inicial que eles pretendiam. E os evangelhos tanto de Marcos e Mateus,
eles relatam que eles ficaram por várias horas nesse sofrimento de mar agitado, porque os outros dois evangelhos falam que já era a quarta vigília da noite, quando Jesus resolveu acudi-los. Quarta vigília da noite equivale mais ou menos à meia-noite. Como o início do trecho fala ao descambar do dia, ou seja, ao final do dia, então nós podemos ter em mente que do final da tarde, do entardecer, do anoitecer, até mais ou menos meia-noite, os discípulos ficaram ali sofrendo com aquele mar, com aquela tempestade, com aquele mar revolto. E o evangelho de Marcos, ele também narra que Jesus, do alto do monte onde ele estava orando, ele estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos, né? Ele tinha conhecimento disso que estava acontecendo com os discípulos. Então, continuando o evangelho, eles já lá 25 a 30 estádios, ou seja, quase uns 5 quilômetros no meio do mar, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ou seja, Jesus andando sobre as águas, e ficaram possuídos de temor. Aqui também a gente pode imaginar a cena deles ali já há horas, exaustos, sofrendo, passando por dificuldades com o mar agitado, e de uma hora para outra, na hora que eles olham, que eles assustam, eles veem Jesus caminhando sobre as águas e chegando até o barco. Tanto o Evangelho de Marcos quanto o Evangelho de Mateus, eles relatam, aqui João fala que eles ficaram possuídos de temor. E os Evangelhos de Marcos e Mateus, ele dá mais ênfase a esse temor dos discípulos, falando que eles ficaram realmente apavorados e que achavam que estavam vendo um fantasma. Então vocês podem imaginar a cena, né, daquele desespero de ventania e eles tentando controlar o barco, segurar o barco, e de uma hora para outra eles veem aquele vulto se aproximando, andando por sobre as águas, escuro, meia-noite, ficaram apavorados. E o pavor deles aqui, vocês podem ter em mente um pavor muito grande. Ali eles imaginaram, Mateus e Marcos falam em fantasma, eles devem ter imaginado de tudo, de fantasma, demônio, alma, espírito, tudo que possa ter passado pela cabeça deles, eles tiveram esse temor por causa da circunstância, né? Por causa da circunstância, de desespero, de tribulação, de pavor. E eles estavam tão apavorados, com tanto medo, que a primeira coisa que Jesus fala ao chegar perto deles é: sou eu, não temais, que é o que está ali no versículo 20. Aí, no versículo 21, fala que aí eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então, somente depois de Jesus se apresentar, se falar, sou eu, que eles reconheceram o Mestre e se acalmaram. E o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus falam que o mar, que a tempestade, que o mar se acalmou na hora, no mesmo momento. Então, se pegarmos também como base os outros dois evangelhos que narram o fato, além do milagre de Jesus caminhar por sobre as águas, nós ainda temos o milagre de Jesus acalmando a tempestade. Então, meus irmãos, essa é a passagem que nós escolhemos para hoje. E o que nós podemos tirar de ensinamento para nossas vidas dessa narrativa do Evangelho? Bom, o primeiro ensinamento que eu queria trazer é aquele que, vendo essa narrativa, nós temos que compreender que Jesus, ele intervém na nossa vida no momento que ele acha oportuno e não no momento que nós achamos oportuno. Os evangelhos mostram que Jesus, o tempo todo que os discípulos estavam passando por aquela tormenta, passando por aquela provação, passando por aquela dificuldade, Jesus estava no alto do monte, ele estava vendo tudo acontecer.
Como eu disse, o mar de Tiberíades, ele fica lá embaixo. Jesus, com certeza, o monte que ele subiu era a encosta do lago. Ele estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos. E se nós imaginarmos essa situação, obviamente, os discípulos iam querer que Jesus os acudisse logo que começou a tempestade. Assim que começou a tempestade, o barco começou a ser empurrado para o mar. No coração deles, eles queriam ser salvos naquele momento. Mas somente à meia-noite, depois de horas de tormento, de horas de tribulação, é que Jesus os salvou. Então nós precisamos entender que Jesus age de acordo com o propósito e a vontade que Ele tem para cada um de nós. Ele sabe das nossas tribulações. Ele sabe dos apertos, das dificuldades, dos sofrimentos que nós passamos. Ele sabe. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas a hora de agir é a hora que Ele determina, de acordo com a vontade dEle. Porque Ele sabe o que o momento de tribulação, o que o momento de dificuldade, o que o momento de, muitas vezes, desespero pode contribuir para a nossa vida espiritual. Porque Ele sabe que muitas vezes é nesses momentos de tribulação, nesses momentos de dificuldade, que a nossa fé é renovada, que a nossa fé é fortalecida, que a nossa oração é feita com mais louvor, com mais clamor, com mais fé. É nesse momento que nós quebrantamos o nosso orgulho. É no momento de dificuldade que nós nos humilhamos perante a Deus, perante a Jesus. Nada impede que Ele nos atenda, que a vontade e o querer dEle seja nos atender no primeiro momento da nossa dificuldade. Mas se Ele não nos atende no primeiro momento, é porque Ele quer que nós sejamos perseverantes. Perseverantes em fé, perseverantes em oração, perseverantes em louvor, perseverantes em estudo da palavra. Que nós possamos clamar pela paciência, que nós possamos clamar pelo domínio próprio, pela temperança, pelos frutos do Espírito Santo. O tempo é de Deus. Não é o nosso tempo, mesmo porque para Deus não existe tempo cronológico que nós, seres humanos, inventamos. O tempo dele é dele. E essa passagem nos remete a isso, meus irmãos. Nos faz refletir sobre isso. O tempo que Jesus demorou ali para atender os discípulos é o tempo que Ele pode demorar para atender as nossas orações. Mas elas serão atendidas porque é promessa dele. Amém? E o segundo ensinamento que eu gostaria de trazer, refletindo sobre essa passagem, diz respeito à natureza do milagre que Jesus fez e que é o objeto de estudo desses sinais que a gente vem fazendo no Evangelho de João, que é a natureza divina de Jesus. É a natureza divina de Jesus. Se você for na internet pesquisar, estudar sobre o tema, vocês vão ver muitos céticos, né? Muitas pessoas que não creem na Bíblia, que não creem em Jesus, né? Arrumarem aí várias tentativas de explicação desse milagre. Uns falam que Jesus não andou sobre as águas, que como o mar estava agitado, o Jesus estava na beira da praia e por uma ilusão de ótica os discípulos estavam vendo como se ele estivesse na beirada do barco. Outros falam que Jesus conhecia muito aquele lago, então que existia um caminho de pedras ali, de corais, e que Jesus andou sobre essas pedras. Uma famosa expressão aí do senso comum, saber o caminho das pedras, advém dessa passagem aí dos céticos tentando explicar isso. Mas o relato não nos remete a isso. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós vemos o relato como de fato um milagre na natureza de Jesus andar por sobre as águas. Primeiro, Jesus não era pescador. Os discípulos eram pescadores. Jesus não, Jesus era carpinteiro. Por que ele teria que saber esse caminho de pedras no lago? Não faz sentido. A questão da ilusão de ótica também ela não faz sentido,
Porque Jesus falou com eles. Eles só se acalmaram depois que Jesus deu a palavra, sou eu. Né? E também um relato de... É muito pouco provável, praticamente impossível, que existisse um caminho de pedra de 5 quilômetros até o meio do mar e que esse caminho fosse chegar exatamente no local em que o barco estava. Então não, essas teorias elas caem por terra, elas não subsistem. São teorias que nós sabemos de pessoas que não têm Jesus no coração e que buscam maneiras de tentar invalidar o milagre. Mas o milagre está aqui, um milagre maravilhoso. E como eu disse, são 2 milagres. Porque Jesus ele andou sobre as águas e quando ele chegou nos discípulos, a tempestade se acalmou na hora, no mesmo momento. Acabaram os ventos. Então é mais uma vez um sinal que nos remete à natureza divina de Jesus. Ao contrário de muitas seitas, muitas religiões que falam que Jesus era um profeta ou que era um ser evoluído. Não, Jesus era Deus, era filho de Deus e ele tinha total poder sobre os elementos naturais. Tanto que ele andou sobre o mar e acalmou uma tempestade. E se nós pegarmos o Antigo Testamento, somente Deus tem poder sobre as águas. Foi Deus quem abriu o Mar Vermelho. Foi Deus quem abriu o Rio Jordão. Foi Deus quem acalmou a tempestade para o profeta Jonas se livrar daquele tormento e poder ir pregar a palavra em Nínive. Em Jó, no capítulo 8 ou 9 de Jó, se não me engano, Jó também fala que somente o Deus poderoso tem poder sobre as águas, sobre os rios, sobre os mares. Então Jesus aqui, ao fazer esse milagre, ele mostra que ele era Deus, ele era o Filho de Deus, que também tinha total poder sobre as águas, tal qual o Deus Todo-Poderoso, conforme os relatos no Antigo Testamento. E o Evangelho de Mateus, no final, ele ainda fala que ao Jesus se apresentar, sou eu, e acalmar a tempestade, os discípulos os adoraram. O adoraram. E nós sabemos que os discípulos eram judeus. E os judeus somente adoravam ao Deus poderoso. Então ali eles realmente estavam reconhecendo a divindade de Jesus. A divindade de Jesus como Deus, como Filho de Deus e, portanto, como Deus Altíssimo. E essa narrativa do versículo 20, quando Jesus lhes disse, sou eu, aí existe a questão linguística envolvida, sou eu sou, né, a mesma coisa, porque o grego eles também invertem as palavras, então a expressão eu sou também pode ser lida como sou eu. É a mesma expressão que Deus falou para Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou quem és, ele falou, eu sou. Então Jesus aqui também, mais uma vez, conforme o próprio Evangelho de João nos narra, quando ele fala que eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, para acalmar a tempestade, acalmar os discípulos, salvar os discípulos naquele momento, ele simplesmente fala, eu sou. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, qualquer que seja a tribulação, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o momento que vocês possam estar passando, saibam que o caminho é Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus verdadeiro. É Ele quem vai nos salvar. É Ele quem vai acalmar a tempestade. É Ele quem vai ouvir as suas orações e levar para o Deus poderoso. É Ele quem pode nos salvar. Mas nós temos que entender que Ele fará isso no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle. E cabe a nós, como cristãos, perseverarmos no caminho do discipulado, perseverarmos espiritualmente em oração e louvor, perseverarmos na busca pelos dons espirituais, na busca pelo nosso ministério, perseverarmos
em quebrantamento e em humildade. Porque por mais que o socorro possa demorar, ele virá. E virá tão somente pelas mãos de Jesus. Então esse momento também que todos nós vivemos, de pandemia, de coronavírus, onde muitos podem estar pensando quanto tempo vai demorar para que isso tudo possa passar, quanto tempo vou ter que ficar de quarentena, quanto tempo que vai durar esse sofrimento. Jesus sabe. Ele sabe o tempo. Ele sabe o momento. Ele sabe como. E cabe a nós, irmãos, perseverarmos, continuarmos perseverando em oração. Orai sem cessar, todo o tempo. A tudo demos graça. E que a perseverança e a paciência esteja com todos nós. Amém? Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos hoje, aguardando em Jesus o momento de poder estar novamente, pessoalmente com todos vocês, para podermos ter a nossa comunhão fisicamente. Mas enquanto é da vontade de Deus, da vontade de Jesus, que nós os façamos assim virtualmente, estamos aqui às ordens, à disposição de todos os irmãos. Que Jesus esteja no coração de cada um de vós e que a paz do nosso Senhor recaia sobre a casa e a família de todos os irmãos. Muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço.